Olá, pessoal, estamos aqui de volta. Agora vamos falar sobre a continuidade da aula de história, sobre a modernização. Só que na aula de história passada, nós falamos sobre os costumes, as coisas que vieram de Portugal. Agora nós vamos falar da modernização que aconteceu há muito tempo atrás e como as coisas começaram a evoluir. Lá em geografia nós estamos falando do uso do robô, então sempre uma matéria tem a ver com a outra, tá, gente? Então agora nós vamos falar um pouquinho como que no século XIX as coisas começaram a evoluir. Século XIX sempre um ano antes, tá bom, gente? Tô falando de 1850, 1860, 1870. Como que as coisas começaram a evoluir? Eu quero primeiro que você imagine você vivendo hoje sem energia elétrica. Veja só que coisa. Será que a gente se vê hoje sem energia elétrica? É difícil, né? A gente fica perdido. Como? Sem luz nas ruas, sem luz dentro de casa, sem poder ver nada à noite. E toda a tecnologia que usa energia elétrica, então. Incrível, né? Mas as pessoas viviam assim no século XIX, para início do século XX. Elas viviam assim. Elas não tinham energia elétrica, então se trazia luz através de queima de gorduras, podia ser querosene, ou então, há muito tempo atrás, as baleias eram caçadas para isso, para que te tirasse o óleo delas, para que elas iluminassem candeeiras. E era um grande, vamos dizer assim, combustível da época, isso antes de descobrirem o petróleo. Mas era muito difícil, muito caro, não era todo mundo que tinha em disponibilidade essas coisas. Então, tinha a vela que podia usar, mas a claridade mesmo, gente, só durante o dia. E essa tecnologia das coisas melhorarem nesse tempo, no ano de 1800 e alguma coisa, até 1900, ela assustava um pouco as pessoas, sabe? Porque ela foi mudando os hábitos das pessoas e as pessoas queriam ter essas coisas que era a evolução, né? Hoje a gente escuta a música em qualquer lugar, mas naquele tempo, a evolução mesmo era aqui, ó. Esse aparelhinho, ele chamava fonógrafo. Ele era um rolo cheio de nozinhos, cheio de... Ai, como eu vou dizer? Era um pinguinho de solda aqui e ali. Cada um fazia um som quando passava perto de um... Passava um fio de metal sobre ele. E saía uma música. Isso, para aquela época, era demais da conta. Demais. Ninguém acreditaria que um aparelho faria uma música sem nenhum instrumento musical. E também, gente... O telefone, né? Os primeiros telefones. Quando eu estou na sala de aula, eu explico desenhando, sabe? Que tinha uma central telefônica, onde uma moça sentava na frente de um grande painel com plugs. Você ligava para essa moça desse tipo de telefone aqui e falava com ela: telefonista, por favor, quero falar no número 30. Nós estamos falando assim porque telefone, gente, era uma coisa rara, poucas pessoas tinham. Então, os números não eram muito grandes mesmo. Então, ela pegava um fio que ligava o número que você estava falando com ela e ligava até o número 30 e completava essa ligação. Então, não era direto uma pessoa para outra. Tinha telefonista que tinha que fazer essa ligação, né? Isso para ele já era uma coisa incrível, porque antigamente a correspondência toda era feita por carta e que demorava muito tempo para chegar. Depois, então, foi feita por telegrama, que a gente só ligava, falava o que queria dizer, eles escreviam e essa escrita ia para outra cidade com outro aparelho bem legal que lia apenas, identificava letras e números com pontos. Era assim, pi, 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 muito legal. E para eles tudo muito novo, né? A tecnologia começando, entrando nessa era que é do século XIX. Então eu quero que você leia esse texto, responda essas perguntas e depois aqui eu estou pedindo para você fazer um desenho para mim. Eu não vou nem falar, eu quero que você leia. Se você tiver dificuldade, chama a professora, pergunta que eu vou responder.
tá bom? Mas eu quero que você leia, seja bem criativo nesse desenho para mim e responda as perguntas desse pequeno texto que eu coloquei aqui. Presta atenção nas ilustrações, que elas são diferentes, são legais, e se alguém da sua família for mais velho, mais idoso, talvez possa ter visto, né, um desses aparelhos já antigos e possa dizer para você como eles eram e como eles funcionavam, tá bom? Até a próxima aula então, gente, eu espero vocês. Beijo!